Graça e paz, meninas preciosas do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. Chegamos num momento muito peculiar do nosso curso e eu sei que ainda há uma expectativa muito grande desse momento, no qual nós começaremos a tratar mais propriamente dos textos bíblicos, mais propriamente de como montarmos sermões, de como montarmos os nossos esboços, de modo que quem estava tímido por causa da questão de como se organizar, de como ter um roteiro adequado, de como não esquecer a programação do seu sermão, nós com esta aula estaremos trabalhando como montar o nosso esboço, de modo que isso venha facilitar a aplicação e a entrega da nossa mensagem. Então, se você estava na expectativa desse momento, fique comigo até o final, porque hoje nós iniciaremos o nosso estudo a respeito de sermão e esboço. Não saia daí, fique comigo até o final. Em homilética, que trata-se da arte de aplicar sermões ou da arte de pregar mensagens, nós temos vários tipos de sermões. Porém, nesse curso, nós iremos abordar especialmente os 3 tipos clássicos de sermões mais utilizados. E quais são eles? Nós temos o sermão temático, nós temos o sermão textual e nós temos o sermão expositivo. Quando nós vamos tratar a respeito de quaisquer deles, nós precisamos pensar na estrutura que o nosso sermão precisa ter. Por quê? Porque o sermão é a mensagem que eu viso transmitir. É a mensagem que o Espírito Santo conferiu a mim. E na hora que ele confere, ele me dá a alma do sermão. Ele me dá a iluminação. Quando eu leio a palavra, o Espírito Santo me dá a revelação e a inspiração daquilo que ele quer transmitir àqueles que ele me oportunizará. Agora, como eu organizo isso na hora de transmitir? Eu preciso pensar na estrutura. Como que eu vou organizar para transmitir de modo que, da mesma forma que eu entendi pelo Espírito Santo, o meu público também consiga me compreender e se posicionar dentro daquilo que o Espírito Santo requer. Então, eu preciso, em síntese, observar que a estrutura do sermão, ela pode ser assim definida: com uma introdução, com um desenvolvimento e com uma conclusão, independente de qual tipo de sermão, seja ele textual, seja ele temático ou seja ele expositivo. Qualquer deles, eu utilizo a mesma estrutura. A primeira parte da estrutura do sermão trata-se da introdução, na qual atrai-se a atenção do ouvinte, apresentando a proposta ou a problemática do que será abordado. É o momento onde eu tento trazer a atenção do meu ouvinte, mostrando para ele a problemática que eu quero abordar, tentando incentivá-lo a perceber a importância e aplicação que isso pode ter na nossa vida prática posteriormente. Já na segunda parte, que é o desenvolvimento, é onde nós esmiuçamos a verdade bíblica aplicada, é onde é esmiuçada a verdade, é onde é exposta a alma, o cerne, a mensagem central do sermão, aplicando a realidade do ouvinte. Já na terceira parte, que trata-se da conclusão, na conclusão, o ministrante ele incentivará o ouvinte
a tomar uma atitude, ou a atitude certa, ou a atitude que o texto bíblico está direcionando. Qual posicionamento tomar? Baseado naquilo que o desenvolvimento da mensagem aplicou. Se é uma conversão, se é um arrependimento, se é uma disposição para o perdão, se é uma mudança de atitude, se é um posicionamento de gratidão, se é um posicionamento para oração, se é um posicionamento de renúncia. Nesta conclusão, o ouvinte será incentivado pelo ministrante a tomar uma decisão baseado no desenvolvimento ou baseado na ideia central da mensagem aplicada. Essa é a estrutura, então, do sermão: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Independente de quaisquer que seja dos sermões, a estrutura sempre será esta: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas, tratando-se dos 3 tipos de sermões que nós iremos abordar ao longo desta série, hoje nós iniciaremos tratando a respeito de sermão textual. O que seria o sermão textual? O sermão textual é aquele cujas divisões ou cujas ideias principais ela é extraída do texto bíblico lido. As ideias secundárias podem até ser buscadas em outros textos bíblicos, mas as ideias principais de cada divisão desse sermão, ela é extraída do texto bíblico que o ministrante procedeu à leitura e à análise. Este gênero de trabalho para o púlpito, ele faz fixar a atenção numa parte específica das escrituras. O sermão textual, nesse sentido, ele é diferente do sermão temático, porque o sermão temático, ele toma um texto, que é a base do tema, e depois ele lança para outros textos para trazer luz para o texto inicial. Entretanto, no textual, que é o que nós estamos abordando, ele fixa naquele texto lido, naqueles versículos que foram lidos ali inicialmente, sem abrir para outros textos, apesar de nós utilizarmos textos secundários, mas para explicar os tópicos que foram extraídos do texto inicial. E geralmente no sermão textual utilizam-se no máximo 3 versículos, ou seja, uma porção não tão longa da Bíblia. Para que você consiga entender o que nós queremos te mostrar com esta aplicação, nós vamos para a parte prática, porque a parte prática te mostrará ou te revelará de um modo mais aproximado e mais real como aplicar ou como utilizar o sermão textual na prática. Para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no 2º livro das Crônicas. 2º livro das Crônicas, no capítulo de número 7, e o versículo de número 14. Nós vamos fazer uma aplicação do sermão textual nesta porção da Bíblia. Ou seja, 2º livro das Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. O texto assim nos diz: eu espero que você já esteja com o seu livro mais precioso em mãos para me acompanhar nesta leitura e nas outras que faremos no decorrer desta aula. O texto assim nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu procedi à leitura numa versão ARC, ou seja, a versão de Almeida, revista e corrigida. Observe, nós temos um texto que eu posso extrair dele um sermão textual e posso montar o meu esboço, ou seja, os tópicos do meu esboço, da seguinte forma. Primeiro, eu farei a minha introdução, dizendo que em todo tempo, Deus sempre chamou o homem ou chamou o ser humano para um posicionamento, dando-lhe uma direção. Todas as vezes que o homem recebe a direção de Deus e ele obedece, a colheita é sempre positiva. Todas as vezes que Deus dá um direcionamento e o homem obedece, ele sempre adquire consequências favoráveis no decorrer da sua vida. E quando nós observamos esse texto, nós observamos Deus chamando o povo para um posicionamento e também destinando-lhes uma sentença. Aí o que nós observamos? Nós podemos dar a esse sermão textual um tema, qual seja o tema que eu escolhi, que você pode escolher um outro. Mas o tema que eu coloquei aqui foi um posicionamento que muda uma sentença. Um posicionamento que muda uma sentença. Porque nós podemos observar que esse texto trata-se de um posicionamento que muda uma sentença. Porque todas as vezes que Deus promete uma sentença de morte contra o homem e o homem muda de atitude, Deus também muda de sentença. Quando Deus fala para o homem que o fim dele é morte e o homem muda e se arrepende, Deus muda a sentença de morte e o abençoa, dando-lhe vida. E aqui nesse texto, se nós observarmos um versículo antes, nós percebemos que quando Deus aparece para Salomão, quando Salomão consagra a Deus o templo que ele constrói, o Senhor aparece para ele de noite. E no versículo anterior, Deus diz assim: e se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que haja destruição, ou se enviar a peste entre o meu povo, peste é tudo que é mal, é tudo que causa doença, é tudo que causa algo negativo. Deus está dizendo, se eu fizer isso, se o céu for cerrado, se não houver expectativa de bênção, se a expectativa for de desolação, ainda há uma esperança. Porque às vezes nós olhamos em volta das circunstâncias que nos cercam e nós não vemos nenhuma saída. Nós oramos e nós vemos o céu cerrado. Nós olhamos para as circunstâncias que nos sobrevêm e nós pensamos assim, e agora o que fazer? Como nos posicionar? Algumas situações parece que até o próprio Deus está contra. E nós olhamos, parece que até Deus esqueceu de mim. Eu posso começar a introdução desta forma. Mas logo em seguida eu posso dizer, mas Deus, Ele tem uma proposta. Deus apresenta uma saída. E esta saída está dentro da palavra. E dentro desse texto, nós podemos encontrar alguns posicionamentos que Deus requer para que com esse posicionamento haja uma mudança de sentença, haja um resultado diferenciado. E quais são esses posicionamentos que a Bíblia nos diz? E aqui dentro do próprio texto eu encontro quais são os posicionamentos.
Aí, lá na minha Bíblia de anotações, ou lá na minha folha de sulfite, ou no meu tablet, ou no meu celular, eu vou anotando o que é que esse versículo, já que o sermão é textual, eu vou extrair do versículo os tópicos. Então, aqui eu vou elencando quais tópicos que eu vou utilizar na hora que eu for explanar a minha mensagem. Qual o posicionamento que Deus exigiu? Aí ele disse, ele estabeleceu uma condição. E se? Deus estabelece aqui uma condição. E qual é a condição que Deus estabelece? E se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se posicionar de qual forma? Se humilhar. Então, meu primeiro tópico é o quê? Humildade. Aí ele coloca, e orar. Segundo tópico, oração. E buscar a minha face. Terceiro tópico. E se converter dos seus maus caminhos. Conversão. Terceiro tópico. Quarto tópico. Então você observa que o tópico do meu esboço, ou o tópico do meu sermão, eu tirei do texto, eu não inventei, eu não tirei de outro lugar. Eu tirei da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa base. O ministrante não prega o que ele quer, ele não prega o que ele pensa, ele prega o que o Espírito Santo direcionou ele, mas ele usa o que a Bíblia diz. E a Bíblia disse o quê? Qual o posicionamento? Se humilhar. Então, primeiro tópico, humildade. E orar. Segundo tópico, oração. O outro tópico, buscar a minha face. Então, qual o meu tópico? Buscar a face de Deus. O quarto tópico, e se converter dos seus maus caminhos. Então, meu próximo tópico é conversão. Agora que eu tenho quais os posicionamentos que Deus exigiu do povo, agora eu vou elencar qual o resultado ou qual a consequência espiritual que Deus promete para quem se posiciona desta forma. Porque Deus disse, e se? Ou seja, ele estabeleceu uma condição. Ele tem uma consequência para quem se posiciona desta forma. Porque pode ser que alguém ouvindo a palavra não se posicione assim. Então, e se alguém se posicionar assim, Deus terá um resultado, ou uma consequência, ou uma colheita. A própria Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele também ceifará. A Bíblia nos apresenta o princípio da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós ceifamos. Então Deus agora estabelece qual a ceifa, qual a colheita, qual a consequência, ou quais as consequências e resultados advindos deste posicionamento. Então, agora nós vamos elencar os próximos tópicos do nosso sermão ou do nosso esboço. O que é que a Bíblia diz? Aí Deus diz, eu ouvirei dos céus. Primeira consequência, Deus ouve. Segunda consequência, perdoarei os seus pecados. Ou seja, meu próximo tópico, Deus perdoa. A próxima consequência e o meu próximo tópico é e sararei a sua terra. Ou seja, Deus restaura, Deus sara, Deus cura, Deus restaura, Deus restabelece. Então aqui você observou que eu não precisei ficar preocupada, inventando, procurando longe. Eu não precisei buscar longe. Eu só extraí do versículo. Então, eu extraí do versículo os tópicos. Como ficou o meu sermão? Ficou assim, um posicionamento que muda a sentença. Meu título. Aí eu coloquei introdução, que ali é quando eu vou, baseado naquilo que o Espírito Santo vai fazer fluir, eu vou chamar a atenção dos meus ouvintes para a importância de ter um posicionamento diante de Deus,
porque a Bíblia estabelece que para tudo que o homem planta, o homem ceifa, e que em todo tempo na Bíblia, quando o homem se posiciona de acordo com aquilo que Deus ordena, as consequências são positivas. E todas as vezes que o homem se posiciona de modo a desobedecer aquilo que Deus ordena, ele colhe consequências negativas de dores, de feridas, de amargura e de sofrimento eterno. Mas que, quando nós nos posicionamos, Deus também muda a sentença e determina a bênção a respeito de nós. Fiz a minha introdução. Pronto. Agora, os meus tópicos. Letra A, posicionamentos. Qual o primeiro posicionamento que eu extraí do texto? Humildade. Depois, oração. Depois, buscar a face de Deus. E depois, conversão. Depois eu coloquei lá um resultado ou uma consequência espiritual, que é o quê? O resultado desse posicionamento que o versículo disse. Qual é o primeiro resultado? Deus ouve. Ou seja, se eu sou humilde, se eu oro, se eu busco a face de Deus e se eu me converto dos meus maus caminhos, Deus ouve, eu posso orar, porque a Bíblia disse, eu ouvirei dos céus, então Deus ouvirá. Segunda consequência, Deus perdoa os pecados. Não precisamos mais ficar ouvindo as afrontas do adversário, o adversário tentando lançar na nossa mente as setas dizendo que Deus não nos ouvirá por causa dos pecados passados, porque quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos a face de Deus e quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, Deus perdoa. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento e dos pecados ele nem se lembra mais. A outra consequência, Deus restaura, Deus cura, Deus restabelece, Deus nos dá segurança e nós podemos seguir o nosso caminho confiantes de que há um Deus restaurando a nossa sorte. Agora eu posso concluir que para quem obedece, existe uma consequência positiva. Algumas vezes nós sofreremos sim afrontas, nós sofreremos dores, nós teremos enfermidades aqui, mas há uma esperança para aqueles que são humildes, para aqueles que oram, para aqueles que buscam a face de Deus. É que um dia na eternidade, Deus disse que ele restaurará, haverá uma nova terra, um novo céu e todas as coisas, todas as dores, todas as lágrimas, todo choro, todo pranto, não haverá mais, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e todas essas coisas serão passadas. Há esperança para a nossa vida. E essa esperança está em Cristo. Nós podemos nos colocar diante de Jesus. Aquele que ainda não se entregou a Cristo pode sim fazer um compromisso com o Senhor e ter a esperança de que na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque todas essas coisas serão passadas. Aí você viu aqui, de um modo resumido, que eu consegui mostrar para você um sermão textual na prática, utilizando apenas um versículo da Bíblia. Para cada tópico desse, como eu constei ali para você, humildade, oração, buscar a face de Deus e conversão, na hora que o ministrante for expor cada tópico dele, ele vai explicar o que é humildade, vai buscar outras referências na Bíblia para poder exemplificar a humildade. Quando for falar de oração, o que é oração. E depois explicará o que é buscar a face de Deus, baseado no texto, porque uma coisa é eu orar pedindo a Deus, intercedendo a Deus, suplicando a Deus. Outra coisa é me derramar, buscando a face, buscando a presença. E então ele vai explicar todos esses tópicos, o que é conversão. Na hora da explanação, o ministrante fará a exposição baseado naquilo que o Espírito Santo lhe iluminará, que o Espírito Santo impulsionará para que ele aplique a prática, para que aplique aos seus ouvintes. Então, este é um exemplo de sermão textual que nós podemos abordar na prática. Vamos para o segundo exemplo que eu quero abordar com você, um outro versículo também bastante conhecido. Vamos para Mateus, capítulo de número 11.
e o versículo de número 28. Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 28. Que assim nos diz. Abra aí, me acompanha, tá bom? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu abri a Bíblia e li esse texto, eu tentei extrair dele um tema. Eu vou pregar sobre quê? Sobre o quê? Vou pregar sobre qual tema? Qual será a abordagem que eu farei aqui? O tema da mensagem que eu me proponho a pregar, um sermão textual, dentro deste versículo é um convite e uma oferta garantida por Cristo. Um convite e uma oferta garantida por Cristo. Como que eu farei a introdução desse texto? Eu posso iniciar a minha introdução dizendo que convite é algo que aguça muito os instintos de um ser humano. O convite é algo que pode ser favorável ou pode ser algo desfavorável. Ninguém gostaria de receber um convite para a morte. Ninguém gostaria de ser convidado para um encontro triste. Ninguém gostaria de ser convidado para um encontro de amargura. Ninguém gostaria de ser convidado para acompanhar um momento de aflição. Se tem algo que aquece a nossa alma, é ser convidado para algo positivo. Se tem algo que aguça os nossos sentidos, é ser convidado para algo que nos favorece. E a Bíblia está cheia de convites, de ofertas, de benefícios para as nossas vidas. E Cristo, ao longo da sua jornada, nos deixou alguns convites. E nesta oportunidade, eu quero apresentar a você, ouvinte, ou a você que me ouve, um convite especial que Cristo nos deixou. E este convite está em Mateus 11, 28, que assim nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos para os tópicos. O meu primeiro tópico é o convite. O convite é para quem? Meu subtópico. Vinde a mim. O primeiro convite que ele faz é um convite de alguém que está longe, que ele quer que se aproxime dele. Ele disse, vinde a mim. Quando Jesus diz vinde a mim, ele não está dizendo para que você busque em outras alternativas. Ele não está apresentando convites para que você vá por caminhos diferentes. Ele está apontando para um caminho e esse caminho é ele mesmo. Ele não está dizendo vá. Ele está usando o verbo convidando para uma aproximação. Ele está usando um verbo no imperativo, mas dizendo vinde. Ele está chamando para aproximar. Ele não está dizendo busque em outros lugares, porque nós podemos buscar respostas em muitos lugares. Às vezes nós precisamos de uma resposta e nós queremos que ela venha da ciência. Às vezes nós queremos uma resposta e nós queremos que venha do médico. Às vezes nós queremos uma resposta e nós esperamos que ela venha do psicólogo. Às vezes nós queremos uma resposta e esperamos que ela venha do cônjuge. Mas em algum momento da nossa vida, nós chegaremos à conclusão que pode a nossa busca, a nossa expectativa ser frustrada quando nós depositamos a nossa fé em caminhos distanciados de Cristo, porque o próprio Cristo, em João no capítulo de número 14, ele diz, eu sou o caminho. Quando ele diz, vinde a mim, ele está apontando não para um caminho, mas ele está apontando para o caminho no singular, que é ele mesmo. Então, no tópico vinde a mim, eu explico desta forma.
tópico 1. Vinde a mim. Então é em Cristo que eu encontro a resposta para aquilo que eu preciso. Mas o tópico 2. Quem pode ou quem tem essa prerrogativa ou a quem está direcionado este convite? Este convite é só para alguns privilegiados? Este convite é só para alguns, dependendo do nível cultural? Este convite está estendido apenas a alguém de acordo com o nível financeiro, com os critérios socioeconômicos ou critérios sociais? Será que este convite ele está direcionado, voltado apenas para critérios raciais? Será que este convite está atrelado a situações de posicionamento ou hierarquia social? A quem esse convite se estende? O próprio texto responde. Como eu expliquei para você, sermão textual, ele se fundamenta no texto. O próprio texto pergunta e o próprio texto responde. A quem é direcionado o convite? Tópico 2. A vós, todos, sem exceção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E esse convite, ele está estendido a todas as pessoas, independente de quem você é, independente de onde você nasceu, independente de que país, de que raça, de que origem, independente de quais critérios econômicos, independente do seu posicionamento hierárquico ou social. Esse convite se estende a todas as pessoas. Não importa se uma pessoa que foi acolhida ao nascer ou de alguém que foi abandonada ao nascer. O convite hoje se estende a você dizendo, vós. Esse convite de Jesus alcança você. Mesmo se ao longo da caminhada alguém te deixou no meio do caminho. Mesmo se no meio do caminho alguém te abandonou, alguém te rejeitou. Jesus está dizendo, vinde, você também pode vir a Cristo. E nesse mesmo convite, Jesus está dizendo em qual estado você pode estar para vir até Ele. E Ele explica. Porque de repente, para vir até a Cristo, você pode esperar estar numa situação favorável. Você pode esperar já ter resolvido todos os seus problemas. Porque tem pessoas que falam, eu virei a Cristo só depois que eu resolver uma situação lá na minha casa. Eu virei a Cristo depois que eu conseguir superar uma determinada situação. Depois que eu conseguir renunciar a determinados vícios. Depois que eu estiver numa posição favorável. Aí Jesus diz, para quem é o convite? É apenas para quem está numa posição favorável? Não. Meu tópico de número 3. Para quem é o convite? Para quem está cansado e oprimido. Para quem já olhou para todos os lados e disse, eu não aguento mais. Para quem está com a alma oprimida, abatida, sem força, sem vigor, sem expectativa, sem desejo de sair do quarto, olhando para os lados e dizendo, eu nem vou sair daqui porque eu não vejo uma luz diante de mim. Estou cansado e oprimido. Então Jesus está oferecendo esse convite, não é para alguém que está numa posição favorável apenas. De repente você me ouve e olha para si e diz assim, eu estou numa situação tão desfavorável que eu acredito que Jesus nem olha mais para mim. Mas é exatamente para você que Jesus estende o convite dizendo, vinde, é você mesmo que nesta oportunidade eu decidi alcançar com o meu convite de amor. Aqui você viu, eu trouxe uma introdução. Eu abri um tópico para falar do convite. O convite qual é? Vinde a mim. Depois, para quem? Para todos, sem exceção, porque o texto diz, vós
todos. E depois, em qual estado, em quais circunstâncias? Os cansados e oprimidos. Aí eu explico. Depois que eu explico qual a garantia que Cristo está oferecendo para aqueles que vêm a Ele, para todos que vêm a Ele e para todos que estão cansados e oprimidos que a Ele se achegam. Qual a garantia que Cristo oferece? Alívio. Alívio. Jesus está prometendo que se você vem até Ele cansado, oprimido, sem esperança, com fardo, sem energia mais para caminhar, já havendo perdido a esperança para a vida, Ele diz que Ele te alivia. Ele te oferece um fardo leve. Ele te oferece esperança. Não que quem vem a Cristo não terá mais dores. Não. Até porque a Bíblia diz... O próprio Cristo, depois ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda teremos lutas, ainda teremos dificuldades, mas uma coisa é passar por lutas e passar por dificuldades sozinho, e outra coisa é passar luta acompanhado pela presença de Jesus. Então aqui, depois que eu expus tudo isso, eu posso fazer a minha conclusão aplicando e convidando as pessoas a aceitarem ou a receberem esse convite de Jesus. Alguns fazem o apelo, chamam a igreja para orar por aqueles que se sentem cansados, por aqueles que se sentem oprimidos e ministra sobre a vida deles. Faz um convite para aqueles que querem aceitar o convite e se renderem a Cristo, entregando suas vidas e abraçando esse convite de amor de Cristo. Então você observou que eu peguei um versículo apenas, que foi Mateus 11, 28, e anotei os tópicos. Quais são os meus tópicos? Introdução, desenvolvimento. Lá no desenvolvimento eu coloquei o convite, vinde a mim, vós todos cansados e oprimidos. E depois coloquei uma garantia, que é a consequência ou a oferta garantida para aqueles que aceitam o convite, que é o quê? Alívio, porque Jesus diz, vos aliviarei. Só peguei um versículo. Fiz uma pregação que dá para pregar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, se tiver tempo suficiente. Dentro de um versículo apenas. Vamos então para a terceira sugestão de sermão textual. Nós vamos para Isaías. Isaías 55. Eu vou citar exemplos para você aqui de apenas um versículo, para você entender que quando você começar a praticar, você perceberá que montar o esboço não é fácil, porque requer que você debruce sobre o texto e consiga extrair o que o texto quer dizer. Exige debruçar sobre o texto para extrair do texto os tópicos. Mas não é algo impossível, tá bom? É algo que na prática você vai desenvolvendo e tudo dará certo com a sua busca, com o afinco e com o zelo que você utilizará para bem desenvolver o propósito que Deus plantou no seu coração. Vamos então para Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 11, que assim nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Como eu consigo extrair uma pregação apenas desse versículo? Eu li o texto, tentei extrair do texto o espírito do texto, o sentido do texto. E então, como trata-se de um sermão textual, trouxe um tema. Como trata-se de um sermão textual, nós, fundamentados neste versículo, analisamos dentro de um tema. E ao ler, chegamos à seguinte conclusão, que há a eficácia da palavra que sai da boca de Deus.
esse versículo trata da eficácia da palavra que sai da boca de Deus. Como nós falamos no início, eu preciso ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, eu vou abordar com quem vai me ouvir a importância de uma palavra de quem detém o poder ou de quem fala a verdade. É muito bom ouvir uma promessa de quem tem poder para cumprir. É muito ruim quando no decorrer da vida nós ouvimos promessas de pessoas que muitas vezes falharam conosco. Eu posso começar assim a minha introdução. Quão ruim é você ouvir uma promessa de alguém e depois você chegar à conclusão que você está frustrado porque te fizeram promessas e não cumpriram. Porque te prometeram amor e não sustentaram a promessa. Porque prometeram cuidado, mas no momento que você mais precisou não cuidaram de ti. Porque prometeram cumprir um contrato, apesar de assinar, mas mesmo ratificando o contrato, houve um inadimplemento, uma infidelidade e a pessoa não cumpriu a sua obrigação. No decorrer da vida, nós somos levados a sofrermos decepções, porque muitas promessas que nos fizeram não cumpriram. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos algo no qual nós podemos ter segurança. No texto que nós lemos, fala a respeito da eficácia da palavra que sai da boca de Deus. Então, se até aqui, você que me ouve, acreditou em palavras que depois você foi decepcionado, nesta oportunidade eu quero te apresentar alguém que tem uma palavra eficaz e que não falha. Vamos então para a palavra? Fiz a introdução. Pronto? Viu? Concluí aí a minha introdução. Vamos para o desenvolvimento. Como eu vou extrair o desenvolvimento dentro desse texto? O texto diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Quem disse esse texto? A boca de quem esse texto fala? Deus estava usando Isaías. Então, quando Deus usa Isaías, Deus está falando a palavra que sair da minha boca. Da boca de quem? Da boca de Deus. Então, meu primeiro tópico: a palavra sai da boca de Deus. Primeiro tópico. Porque pode sim. Existem pessoas por aí dizendo que Deus falou coisa que Deus não disse. Então existe palavra que sai da boca do homem. Tem palavra que sai de um espírito que não é o espírito de Deus. E tem palavra que sai da boca de Deus. E nesta oportunidade, o texto está falando da palavra que sai da boca de Deus. Tópico número 2. Ela não voltará para Deus sem ter gerado alguma alteração. Porque ele diz, não voltará para mim vazia. Meu segundo tópico, não voltará para mim vazia. Terceiro tópico, fará o que me apraz. Ou fará o que apraz ou agrada a Deus. Quarto tópico, prosperará naquilo para que a enviei. Quarto tópico, prosperará, alcançará o alvo. Então eu tenho um texto que eu pude extrair dele. Você percebe que eu não preciso escrever o esboço inteiro, eu não preciso escrever o sermão inteiro. Só estou colocando os tópicos, porque na hora que eu for expor, se eu precisar dar uma olhada, é só o tópico, para que eu não me perca na sequência lógica. Eu olho para o tópico e eu explico. Eu não preciso escrever tudo aquilo que eu vou expor. Mas é importante que eu tenha tópicos. Para quê? Para que eu não me perca e para que eu siga o roteiro do sermão, tendo introdução, desenvolvimento, conclusão, e não deixe o meu ouvinte sem compreender, sem concluir. Porque se eu tenho de modo organizado, eu apresentarei de modo coerente que quem me ouvir
entenderá o que eu quis transmitir. Observe então. O primeiro tópico que eu irei trabalhar, a palavra sai da boca de Deus. Eu anotei esse tópico. Na hora de explicar, eu vou dizer que existem palavras que saem da boca do homem. Existem palavras que saem de um espírito que não é o Espírito de Deus. A palavra que sai de um espírito que não é o Espírito de Deus é uma palavra de engano, porque a Bíblia diz que o adversário, ele é o pai da mentira. E nele não há verdade. A palavra que sai da boca do homem pode ser verdade, mas eu não devo confiar, depositar minha confiança no homem, porque o homem é falível, o homem pode falhar. E quando eu confio na palavra que sai na boca do homem, eu posso ser levada a decepções, eu posso ser levada a decepções, eu posso ser levada a frustrações, eu posso cair em determinados abismos, porque o homem não tem poder de garantir a palavra que sai da boca dele. Mas o texto que nós lemos diz que a palavra sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é fiel, porque a própria Bíblia, em outros textos, diz que nós devemos reter a confissão da nossa esperança em Deus. Por quê? Porque Ele é fiel. Ainda a Bíblia diz que mesmo se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então a palavra que sai da boca de Deus, ela é eficaz, porque Deus é fiel. Expliquei esse tópico. O segundo tópico diz, ela não voltará para Deus sem ter gerado alguma alteração. A palavra que sai da boca de Deus, ela, quando ela encontra o alvo, ela gera fruto. Quando eu abro o meu coração e permito que a palavra de Deus entre, ela gera cura, ela gera mudança de caráter, ela gera alteração de nível em Deus, ela gera experiência com Deus. Ela não volta para Deus sem gerar fruto quando eu abro o meu coração. Então ela não volta vazia, ela gera alteração no solo onde essa palavra fertiliza. Próximo tópico, fará o que apraz, ou seja, fará o que apraz a quem? Fará o que apraz a Deus, agrada a Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela agrada a Deus. Ela faz o que apraz a Deus. Ela gera em nós algo que Deus olha e se agrada. Quando nós permitimos que a palavra de Deus gere algo em nós, Deus olha para esse resultado e ele se agrada. O coração de Deus se agrada com o resultado do que a palavra gera em nós. Estou explicando o terceiro tópico. O quarto tópico, prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, a palavra de Deus, ela gera fruto. A palavra de Deus, ela faz prosperar. A palavra de Deus, ela alcança o alvo. A palavra de Deus, ela é diretiva. A palavra de Deus, ela gera, ela brota, ela alcança. Você percebe que aqui eu peguei um versículo e eu consegui extrair 4 tópicos além da introdução. Eu fiz a introdução como eu mostrei para você, mostrei o desenvolvimento. E o desenvolvimento é o que está lá no próprio versículo. O que é que está no próprio versículo? Que a palavra sai da minha boca. Tópico 1. Ela não voltará para mim vazia. Ou seja, ela não voltará para Deus sem gerar alguma alteração. O próximo tópico, fará o que me apraz. Ou seja, fará o que apraz a Deus. Terceiro tópico. E o quarto tópico, prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus prosperará, alcançará o alvo. Então, eu posso agora, já que eu já explanei todo esse versículo, eu posso ir para a conclusão.
de repente convidando o meu ouvinte para que ele entenda que ele depende confiar na palavra que sai da boca de Deus. Acreditar naquilo que Deus direcionou para a sua vida através da palavra. Confiar nas promessas de Deus. Que às vezes nós chegamos, estamos desanimados, acreditando que não tem mais esperança, porque nós somos enganados pela palavra do outro, porque nós somos enganados no decorrer da nossa história, esperando abrigo, esperando amparo, esperando acolhimento de alguém que a palavra que trouxe a nós só nos frustrou. Promessas que nos frustraram. Mas não é porque a palavra de alguém nos frustrou que nós vamos carregar essa frustração ao longo da nossa vida. Você está diante de Deus, então você pode depositar sua confiança no Senhor Deus e depender dEle. Vamos orar entregando a Deus a nossa confiança, confiando que Ele pode direcionar a nossa vida e aquilo que Ele determinou a respeito de nós pela sua palavra vai cumprir em nome de Jesus. E ali nós podemos fazer a nossa oração e fazer a conclusão da nossa ministração. Claro, não desta forma, tá, gente? Isso aqui são só aulas, sugestões, tá? O Espírito Santo, ele coloca palavras diferentes na nossa boca. De acordo com o grupo de pessoas que está ali, Deus pode dar um direcionamento. Mas nós estamos mostrando como estruturar o nosso sermão, como estruturar o nosso esboço para que nós não nos percamos, como nós podemos montar uma pregação. Mas é o Espírito Santo quem fará fluir na hora que você estiver lendo, fazendo suas anotações. Eu te dei aqui alguns exemplos práticos de sermões textuais e lá no nosso grupo do WhatsApp eu vou postar para vocês o PDF desta aula e também exporei aqui as imagens para que você tenha de uma forma bem mais clara o que nós estamos expondo aqui a respeito de sermões e propriamente sermão textual. Eu quero fazer algumas considerações específicas ainda com você a respeito de sermão textual. No sermão textual, após lermos o texto, que o que sugere-se pela homilética é que seja no máximo 3 versículos diferentes, né, do sermão expositivo, porque no sermão expositivo é utilizada uma porção bíblica já um tanto maior. Mas no sermão textual, um ministrante, ele utilizará no máximo 3 versículos e ele extrairá do próprio texto aquilo que o próprio texto disse. Eu não vou criar algo fora do texto. Exemplo, no sermão temático, eu tenho um tema e baseado no tema que eu tenho, eu busco versículos bíblicos para fundamentar o meu tema. No textual, não. No sermão textual, eu tenho o versículo, ou no máximo 3 versículos, e baseado nesses versículos, eu extraio o meu tema e extraio os meus tópicos. Mas os meus tópicos eu não crio, eu extraio do texto. Eu tenho que me manter fiel ao texto, como nos exemplos que eu fiz referência a você, dos 3 versículos que nós lemos como exemplo há alguns minutinhos atrás, tá bom? Então, para explicar cada tópico, o ministrante ele pode se amparar em outros textos para ratificar ou embasar cada afirmação, tá? Podemos utilizar outros versículos para embasar ou para ratificar cada afirmação que nós fazemos acerca de cada tópico. Porém, o roteiro da mensagem não pode fugir daquilo que o versículo lido disse e o tema deve ser extraído do próprio texto lido. Não esqueça disso, tá bom? Ou seja, primeiro lê-se o texto e dele extrai o tema. No sermão temático, como eu disse para você que nós iremos abordar ainda na nossa próxima aula, você já tem o tema e busca o versículo para desenvolver o sermão. Deixa eu repetir. No sermão temático, você tem um tema
e busca o versículo para desenvolver o sermão. Aqui não. No textual, você tem o versículo, você extrai o tema do versículo, assim como cada tópico. Você se mantém fiel ao versículo, extrai o tópico de acordo com o que você está lendo ali. Em resumo, o sermão textual, ele é estruturado a partir de um texto que o Espírito Santo conferiu a você quando você leu. Ou de repente a igreja escolheu, orou e o Espírito Santo direcionou para um texto bíblico específico. Então o sermão textual, que é o que nós estamos fixando hoje, ele é estruturado a partir de um texto escolhido, que pode ser 1 ou no máximo 3 versículos. Desenvolve-se um tema com as divisões desse texto ou desses 3 versículos. Geralmente se trabalha com uma pequena porção de texto e depois se segue fazendo a divisão lógica e natural dele. É o sermão cuja divisão baseia-se no texto. Nesse caso, divide-se o texto e não o tema. Divide-se o versículo de acordo com o que está escrito ali. Como nos exemplos que nós expusemos na análise dos 3 versículos que na prática nós estruturamos o sermão como exemplo para você desenvolver. O sermão textual, ele admite que as suas subdivisões sejam apoiadas em outros textos da Bíblia para fundamentar o tema. Porém, o ministrante, com os tópicos do seu esboço organizado, permitirá que não se perca quanto ao roteiro da sua mensagem. Então, é importante para quem gosta de fazer a anotação, você pode pegar a sua Bíblia, anote e colocar ali do lado. Ou você pode fazer numa folha à parte e colocar dentro da sua Bíblia a estrutura. Ou você pode, por exemplo, eu também gosto muito, eu pego a minha Bíblia e ali, ao fazer a minha leitura, eu vou riscando. Eu posso fazer a divisão riscando por cores. Coloco o primeiro tópico, eu risco de rosa. O segundo tópico, eu risco de amarelo. Terceiro tópico, eu risco de azul. Às vezes eu não anoto, só pinto ali, de modo que o meu cérebro sabe que cada cor ali é um tópico que eu irei explicar. E eu anoto ali do lado só o tema para que eu não perca, para que eu não esqueça, tá? E o Espírito Santo vai direcionando. O importante é que nós tenhamos essa prática de organizarmos o esboço ou anotando. Tem pessoas que falam, eu não gosto de anotar, eu não gosto de ficar preso ao esboço, eu prefiro ficar livre. Tudo bem. Se você tem essa facilidade e não tem essa necessidade, não há problema. Desde que você tenha isso organizado na sua mente, porque é muito ruim você estar diante de um ministrante que ele começa lendo um texto e ele foge do texto, ele começa a explicar e vai para outro assunto e ele não conclui, e tanto ele fica perdido quanto os seus ouvintes. Depois o ouvinte pergunta o que ele quis dizer, ele concluiu como, o que ele quis fechar, para onde ele quis nos direcionar, e o ouvinte fica sem esse direcionamento. Por quê? Porque o próprio ministrante estava desorganizado no seu planejamento da aplicação da sua mensagem. Então, o esboço é importante para que o ministrante tenha a sua organização e ele consiga, de modo coerente, conduzir o seu ouvinte para se posicionar de acordo com aquilo que a Bíblia está orientando. Tudo bem? O uso do esboço é importante porque ele gera uma segurança ao ministrante, especialmente para pessoas que estejam batalhando contra a timidez. Se você tem um esboço que te ajuda, que te embasa, que você pode dar uma olhada, você já não fica tão preocupado como algumas pessoas estavam perguntando antes. Missionária Clemirene, e se eu esquecer a mensagem? Eu chego lá, eu fico tão nervosa que eu esqueço.
Você estudou tanto aquele versículo na sua casa. Você debruçou sobre ele. Você fez a introdução. Você refletiu com o Espírito Santo a sós. Você anotou os tópicos. Você refletiu. Você foi ministrada. Os tópicos estão anotados. O versículo está ali. Você debruçou sobre ele. As chances de você esquecer esse texto serão mínimas. Por quê? Porque você está organizada. Alguém que diga, eu não gosto do esboço, eu dependo do Espírito Santo. O esboço não é para tirar a presença do Espírito Santo de uma pessoa que já tem a presença dele. É só para gerar uma segurança. Porque o ser humano, o Espírito Santo é perfeito, mas o ser humano é falível. E tendo o esqueleto ou o planejamento do procedimento, o roteiro, te favorecerá, de modo que, como você estudou, aí você chega no altar, já tem tudo estruturado, a sua preocupação não será mais, será que eu vou esquecer? Será que eu vou conseguir concatenar as minhas ideias para falar com coerência, com coesão? Por quê? Porque agora que está tudo estruturado no seu esboço, qual será a sua preocupação no altar? Deus, usa a minha vida e acerta o teu alvo. Usa a tua palavra e alcança, Deus, o coração de alguém. Usa a tua palavra e transforma a vida de alguém. Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. Porque agora, como você já está seguro, tudo esboçado, você consegue ter paz para orar e dizer, Espírito Santo, aí a sua preocupação será só essa agora. De clamar a Deus pelas almas que estão diante de você e que dependem de serem transformadas pelo poder da palavra. De se concentrar e pedir para Deus. Deus, repreende todo espírito de impedimento. Repreende toda a seta do mal que tenta tirar a atenção dos ouvintes para não atentarem para a tua palavra. Repreende tudo aquilo que o adversário está tentando fazer para que a tua palavra não gere efeito. Eu me entrego a ti e o seu psicológico terá paz, terá equilíbrio. Por quê? Porque você se organizou. E essa organização te dará paz e te dará maior possibilidade para que você sim consiga depender do Espírito Santo. Porque não adianta você ser dependente do Espírito Santo e desorganizadamente você não se programe e fique nervoso. É uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas está tão nervosa pela desorganização que não consegue ter paz para orar e dizer, Espírito Santo, eu me entrego nas tuas mãos. Só em paz que nós podemos nos entregar ao Espírito Santo. Então, eis aí a importância de ter um esboço organizado, tá bom? Eu espero que você aproveite bem essas sugestões do curso e que isso possa te auxiliar como arma para que você continue sendo esse instrumento poderoso que Jesus te forjou para ser, em nome de Jesus. Feitas estas considerações, eu espero que você tenha compreendido a estrutura do sermão textual. E nós vamos fazer na prática um sermão textual, nós vamos montar um sermão textual fundamentados no Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo evangelista João, capítulo de número 6 e o versículo de número 37, que assim nos diz, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu quero te desafiar a montar um sermão textual fundamentado neste versículo. E depois que você montar o esboço do seu sermão textual, você vai publicar lá no nosso grupo do Facebook, tá bom? Vamos publicar foto desse nosso esboço. Você vai colocar o tema,
você vai colocar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Lá no desenvolvimento, você vai elencar os seus tópicos. Você vai fazer a conclusão, o fechamento do seu sermão. E você pode escrever. As queridas que ainda não têm a prática de fazerem esboço, podem escrever. A introdução você escreve. No desenvolvimento, cada tópico que você constar o tópico, ao elencar cada tópico, coloque também escrita a sua explicação. E na conclusão também coloque o seu fechamento. Tá bom? Na prática, quando nós levamos para a exposição, nós levamos só os tópicos, que é a introdução, só a palavra introdução, a palavra de cada tópico e a palavra conclusão. Nós não escrevemos todo o esboço. A explicação, ela tem que fluir na hora, baseado naquilo que você já conhece da palavra e naquilo que o Espírito Santo te fará lembrar da palavra que você já leu. Mas como nós estamos fazendo uma fixação, um treino, eu vou pedir que você anote. Você faça a explicação do seu esboço e você poste lá no nosso grupo do Facebook, para que nós leiamos, para que nós aprendamos uma com a experiência da outra. E isso será bom porque fixará e te auxiliará. A partir desse procedimento, você desenvolverá outros sermões e você criará o hábito de fazer o roteiro da sua ministração de modo que você não se perca. Daqui uns dias você não estará mais anotando porque será natural, fluirá para você. Mas é interessante que você faça na prática esse desafio. Eu espero a postagem do seu sermão lá no grupo para que nós possamos ler e que nós possamos crescer juntas na prática do propósito para o qual o céu nos chamou, nos criou e nos designou. Por hoje é só, queridas. Fiquem com esse desafio e eu espero você lá no grupo do Facebook com o seu sermão prontinho, porque eu quero ter o prazer, eu sei que são muitos, mas eu quero ter o prazer de com calma ler cada um, tá bom? Que Jesus te abençoe. Beijo no seu coração. E eu te espero na próxima aula, onde nós abordaremos sermão temático. Beijo pra você. Se aplique, continue firme no preparo, foque no seu preparo e que o céu continue te usando tremendamente como um instrumento poderoso nas mãos de Deus que você já é. O meu beijo e o meu carinho pra você.